que eu me sinto consolado, quando eu estou abraçado, principalmente nos nossos momentos de dificuldades, de dores, quando algum de nossos entes queridos parte para a gente de maneira rápida, quando uma mãe perde um filho, perde um esposo, quando se perde um pai, se perde uma mãe. Nesses momentos, a gente se sente tão acolhido quando alguém chega próximo, alguém que a gente tenha confiança e estabeleceu essa confiança na caminhada, e essa pessoa nos dá um abraço. É tão acolhedor, que a gente se sente consolado. Mas quando Jesus, no capítulo de João 14, do item 16 e seguintes, vem nos dizer que ele mandaria um consolador, que para a gente hoje o consolador prometido, ele fala de um outro tipo de consolo. Consolo esse que a gente ainda não conseguiu, mesmo depois de toda essa caminhada para que chegasse até esse momento, há 165 anos atrás, vamos fechar com 170, Vou fechar uma conta que veio a codificação do Espiritismo. Nós ainda não demos conta de entender e perceber. Moisés iniciou quando ele traz as leis. Houve uma grande caminhada, veio Jesus falando da lei de amor, de uma forma mais direta, de um contato mais direto, fazendo curas, curando leprosos, aleijados, cegos, deficientes de toda a natureza, e trazendo um ensinamento sublime para um povo ainda que certamente nós passamos por aquele período, numa infância religiosa, porque não tínhamos capacidade de entender os prodígios que eram feitos. Depois do período de Jesus, ele disse que naquele momento ele tinha muito a nos dizer, muito a nos mostrar, mas que nós ainda não estávamos preparados para receber, e que ele rogou o Pai, e o Pai havia prometido nos enviar um Consolador. Um Consolador que ia trazer para a gente uma verdade. E nós ainda, presos ao nosso egoísmo, no nosso orgulho, ainda hoje temos grande dificuldade para entender uma verdade. Vou trazer aqui um exemplo. Quando se tem qualquer discussão, seja ele no campo religioso, filosófico, científico, na maioria das vezes, quem participa, você tem a tese, a antítese, para que chegasse num denominador comum, para que caminhássemos. Mas o que nós efetivamente fazemos? Apresenta-nos uma verdade, mas eu tenho meu ponto de vista. Eu prefiro o meu ponto de vista do que a verdade. Porque a verdade, muitas das vezes, vai me fazer movimentar. E eu estou confortável onde eu estou. Eu não quero movimentar, porque eu já tenho o meu ponto de vista, e com esse ponto de vista, eu crio algumas verdades e ali eu fico preso. Em todos os setores que nós vivenciamos hoje, e que temos crise, e crises grandiosas, hoje nós passamos, se esse grupo pensa de um jeito, eu rejeito tudo que esse grupo pensa, porque eu penso desse. Vou trazer aqui para dentro de uma casa, que é uma casa espírita. Os meios religiosos, cada um com seu ponto de vista.
cada um entendendo a verdade de Jesus de maneira exclusiva. Então, o que eu acredito 100%, e o que não está de acordo com o que eu estou pensando, eu rejeito 100%. Isso gera um conflito muito grande, gera muitas dores, muitas dificuldades, nos traz muito problema. Vamos entender dentro do nosso lar, por que o nosso lar tem tanta crise, por que viver em grupo nos traz tanta dor, tantos embates, porque cada um tem um ponto de vista, e cada um abraça o seu ponto de vista, está estabelecido o conflito. Nós vamos fazer aqui a leitura, depois dessa pequena introdução, da passagem de João. Eu fiz questão de trazer a passagem onde Jesus nos deixa, que está em João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós, outros. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Aqui é 16 a 19. Por que eu quis trazer isso? Altair, mas nós estamos dentro de uma casa espírita, aqui o evangelho não é segundo o espiritismo. A gente escuta muito isso, A codificação de Kardec é embasada em cima disso que eu li. É isso que a espiritualidade nos traz. A terceira revelação, o Consolador prometido, ele abre as portas e codifica de uma forma equilibrada que a gente possa entender o mundo espiritual. A nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira, e vai ficar até redundante, verdade. O que eu sou realmente? Por que estou aqui? Por que tanto sofrimento quando eu perco um ente querido? Por que isso me causa tanta dor? Por que a morte, que todos nós sabemos é inevitável, me traz tanto pânico? Por que tanta infelicidade? Nós estamos vivendo uma época de grandes esclarecimentos, grandes acontecimentos. Vamos pegar a época de Jesus, para Jesus pregar. Olha a dificuldade que era, andar na pé, no sol, sem conforto nenhum, sem estrutura nenhuma. Hoje nós temos tudo na nossa mão, temos o Consolador à nossa disposição, e aí eu trago o Consolador não como uma exclusividade do espiritismo ou do movimento espírita, mas sim um patrimônio da humanidade, seja católico, evangélico, espírita, espiritualista, aonde estiver uma criatura encarnada nesse orbe, está inserida, está recebendo desse Consolador prometido, com o mesmo objetivo que o nosso. Porém, nós temos uma responsabilidade a mais, porque nós já conseguimos entender e perceber o plano espiritual. Mas entender e perceber o plano espiritual, para que eu tenha um verdadeiro consolo, eu fiz a pergunta aqui no início, como a gente se sentia consolado. O consolo de Jesus é diferente. Ele nos ergue na hora do desespero, nos levanta, mas nós temos que caminhar. A caminhada é nossa. Quando eu passo por qualquer crise, por qualquer dificuldade, por qualquer desequilíbrio, se eu busco dentro do Evangelho com equilíbrio e tenho a humildade de desligar um pouquinho meu ponto de vista
e olhar para essa verdade cristalina que é o Evangelho, as minhas dificuldades diminuem. Nós estamos num país que é campeão em remédios para dormir, para dor, para crises de ansiedade, de depressão. Jesus nos ensinou lá atrás, e quando ele disse que enviaria o Consolador prometido, ele disse mais: e ele restabelecerá, lembrará a vocês do que eu tenho dito, do que ele estava ensinando. Ele sabia, ele tinha certeza que nós íamos nos perder nessa caminhada devido aos nossos pontos de vista. Jovens, meia-idade, terceira idade, eu falei aqui da crise de sofrimentos. Há estudos que demonstram que o índice de suicídio está aumentando na terceira idade. Imaginem, gente, pegar aqui a vovó de 90 anos, 80 anos, no fim da caminhada, no fim da jornada. Jovens ansiosos com o amanhã, entram em crises grandiosas ao ponto de atentar contra a própria vida. E aí, antigamente, você tinha um estudo que a média de idade era 25 anos, hoje já caiu até para 12 anos. Aonde o consolo? Por que tanto desespero no momento que a gente tem tanta informação? No momento que nós chegamos aqui na casa espírita e temos certeza disso, que estamos num período de passagem, quantos aqui já não receberam comunicação de entes que já partiram? Dentro da doutrina, nós temos o exemplo da Dona Ivone Pereira do Amaral, né? Que era uma tarefeira fantástica, trabalhadora, e ela, a idade chegou como chega para todo mundo. E ela tinha a fraternidade que ela frequentava, o pessoal resolveu montar uma escalazinha lá para ajudá-la no dia dela receber o pagamento dela. Então, no dia dela receber a pensão, alguém da fraternidade ia, buscava ela em casa, levava ela em banco. Ela recebia, fazia alguma comprinha, pagava algumas contas e depois a deixava em casa. E essa irmã que ficou responsável, uma outra senhora, nesse dia ligou para ela, Dona Ivone liga para ela e fala: olha, meu bem, hoje você não precisa vir, porque eu vou fazer uma viagem. E essa mulher que estava responsável por ela falou: mas Dona Ivone, a senhora vai fazer uma viagem como? A senhora está muito idosa, a senhora quer que acompanhe a senhora? Ela falou: não, não precisa, minha querida. Pode ficar tranquila que o doutor Bezerra de Menezes vai comigo. A pessoa escutou do outro lado, passou, não se ligou naquilo, e o dia passou. Ela, no período da tarde, passou mal, foi para o hospital. À noite, final da tarde, início da noite, quando ela chega na fraternidade, o presidente da fraternidade pergunta a ela: você foi lá na Dona Ivone para ela receber a pensão? Ela falou: não, não fui. Ela me ligou me dispensando, porque ela disse que ela vai fazer uma viagem, que eu não poderia ir com ela nessa viagem, mas que hoje, 22h30, ela ia fazer uma viagem. Aí o presidente falou: mas ela vai viajar com quem? Ela falou para a gente não preocupar não, que ela vai com o doutor Bezerra de Menezes. Então, na hora, ele percebeu, o doutor Bezerra de Menezes já estava desencarnado, e ela desencarna exatamente no horário. Por que eu trouxe isso aqui? Todos nós aqui, todos, nós que estamos nesse salão, nos dois planos da vida, já tivemos várias encarnações. Várias. Todos aqueles que chegam à nossa família pela porta da encarnação têm um tempo determinado para ficar nesse orbe. Uns vão ser 5 anos, outros 10, outros 20, outros 80, outros 90. Para nós aqui, pela média de idade aqui, eu posso assegurar, eu vou até esticar um pouquinho, porque a medicina está avançada, pode esticar, né? Daqui
70 anos não tem ninguém que está aqui encarnado. E seguramente os nossos irmãos que estão aqui no plano espiritual, certamente muitos deles estarão encarnados, porque é processo. O objetivo da encarnação é fazer a gente evoluir, mas para que eu tenha o equilíbrio, eu tenho que começar a ver esse Consolador de maneira diferente, como ele verdadeiramente é. O que Jesus realmente quis dizer, o que a espiritualidade nos trouxe quanto a isso. Nós estudamos um texto do Pão Nosso, a lição 174, o Espiritismo na Fé, que eu vou fazer a leitura daqui a pouco, que eu achei muito interessante, faz uma analogia de Moisés e todos que nos precederam com trabalhos grandiosos, e trazer para reflexão, qual é o trabalho, o meu trabalho, perante ao Consolador prometido, que está no meio de nós, que é o nosso Evangelho, que é para a gente, que é o Espiritismo, e com toda clareza. Qual é o papel verdadeiro nessa encarnação? O que eu tenho para oferecer ao Pai? Porque quando eu penso nisso, eu tenho que sair um pouquinho de dentro de mim. Eu tenho que me observar um pouco de fora para dentro. Eu tenho que entender o tamanho do meu orgulho, da minha vaidade, da minha prepotência, da minha arrogância, para ver aonde está a minha sintonia, dos meus desejos. Nós estamos numa época de puro consumismo. Nós somos projetados o tempo todo para consumir, e vivemos em tremendo desespero. Até 60 anos atrás, e isso espiritualmente falando passa muito rápido, eu estou com 58 anos de idade, passou e eu não vi. Daqui mais um instante, eu já estou na pátria espiritual. Vai passar 20, vai passar 30, vai passar 40, rapidamente. Pensem, da hora que você encarnou até agora. Passou. Mas qual o verdadeiro objetivo da minha encarnação perante a espiritualidade maior? Nós dissemos aqui que nós tivemos Moisés. Depois de Moisés vem Jesus. Depois Francisco de Assis, Lutero, Teresa d'Ávila, como tem aqui na lição, e tantos outros. Até chegarmos num contemporâneo nosso aqui, Francisco Cândido Xavier, e tantos outros que estão encarnados agora, que abraçaram a tarefa com amor, independente do meio religioso que ele está inserido. Hoje, todas as religiões já não têm mais como não aceitar o contato com o plano espiritual. Não tem mais como. Mas só isso vai me fazer movimentar? Quando eu recebo esse consolo, o Pai me pôs de pé. Por que ele me põe de pé? Porque quando eu vou para o Evangelho, eu vejo que as minhas mazelas, as minhas dificuldades, as minhas dores, é comum a todo mundo. Se eu perco um filho, se eu perco um ente querido, nesse momento que nós estamos falando aqui, 20 minutinhos, quantos desencarnaram? E quantos retornaram da pátria espiritual? Mas se eu estou preso só na minha vida... Gente, aí eu abro um parêntese aqui, porque é muito interessante. Já que a gente está aqui e a casa sempre pede para que a gente trabalhe um pouco isso, todo mundo aqui já ouviu falar de orientação espiritual, não já? Vocês sabem o que é realmente uma orientação espiritual? Entende como que é esse processo? Quando Jesus diz lá atrás, eu vos enviarei um Consolador prometido, que nós ainda não estávamos capacitados para escutar certas verdades, ou certos ensinamentos. Dentro dessa linha de raciocínio,
Não adianta você chegar numa casa espírita, pura e simplesmente, sentar, pedir uma orientação espiritual e pegar. De pouco vai te servir. Vem, senta, começa a participar, começa a entender o processo. Uma orientação espiritual só vem do plano espiritual se tiver um fim útil. Se não for, não vem. Não vem. Eu posso falar de cadeira. Pela misericórdia divina, eu vim num berço espírita, estou no berço espírita, estou caminhando aí, eles estão me aturando já tem muitos anos. Meu pai desencarnou tem 20 anos. Nós frequentávamos reuniões mediúnicas juntos, por muitos anos. Nunca recebi uma mensagem dele e nem busquei. Por que que eu não busquei? Por entender a tarefa dele foi cumprida. Ele vai me proteger e me acompanhar de uma outra forma. Nós vamos encontrar em sonhos, no momento de dor, de dificuldade, no momento de um desencarne familiar, eles vão estar presentes. Eles vão estar num outro campo vibracional. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar sintonizado com a luz divina para que eu possa entender, para que eu possa perceber, porque senão o Consolador para mim não chega. Ele vai ficar distante, porque eu não consigo entendê-lo. Teve uma palestrante de Brasília, fugiu o nome dela, ela foi fazer um estudo em Brasília e ela tinha perdido o filho em tenra idade. E nesse dia ela estava com a saudade do filho muito grande. Mas tinha tarefa para fazer, pegou o carro, era numa cidade vizinha, ela tinha que andar alguns quilômetros, e ela foi. Mas carregando no coração aquela saudade do filho. Então ela chegou para fazer esse estudo, e a hora que ela entrou no salão, era uma palestra para adulto, porque a gente, quando está falando, você tem que observar as crianças, para você não falar nada que possa chocar, que possa... trazer um desequilíbrio. E ela ficou pensando como que ela ia trazer aquele texto com aquela criança. E aquela criança ficou focado nela. Acabou o estudo, tinha lá ela ia autografar alguns livros, e esse menino veio, abraçou e não soltava. E ela pensando, gente, esse menino gostou demais dessa palestra. Olha que gracinha, e ele ficou ali. Depois que ela saiu da fraternidade, que ela estava sozinha no carro, que saiu daquele ambiente, que saiu do movimento, é que ela foi ter a paz, que ela foi entender o processo, recebeu um abraço do filho através de outra criança. É um consolo que vem da espiritualidade. Percebem? Nós somos ajudados e consolados a todo momento de nossas vidas, desde que estejamos ligados no Pai. Quando Jesus disse, restabelecerá a verdade, restabelecerá o que eu tenho dito. O que é restabelecer? Relembrar, reestudar, voltar o olhar para o que é necessário. O que é necessário na nossa sociedade hoje que está tão evidente? Um evangelho no lar. Como que eu vou querer um consolo no lar? No meu lar, se eu não acendo a luz. Aqui nós temos, na doutrina espírita, o culto do evangelho no lar. O pessoal da recepção tem todas as informações. Eu preciso acender a luz. Para a minha vida, o que eu preciso fazer para mim acessar o Consolador tão prometido e tão sonhado por todos nós? Acender a luz interna, a luz do amor. Eu vou pedir alguma pergunta? Eu vou fazer a leitura dessa mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Aqueles que quiserem e tiverem condições, na biblioteca aí com certeza vai ter, que é um livro de ensinamento fantástico.
essa lição 174, o Espiritismo na fé. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Jesus está em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. O Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre, após a morte dele, e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada, contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo o mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que os exortam à renovação da igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatórias por meio do fenômeno mediúnico de desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo, em todas as instituições da fé, aos que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade, onde estiverem. Em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na língua nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Esse texto me chamou muita atenção, porque ele faz uma sequência. Ele nos chama não só para ficar no plano da informação. Todos esses nomes que ele trouxe ali, Francisco de Assis, Lutero, Teresa d'Ávila, e a gente pode pegar os mais próximos aí, que foram contemporâneos nossos, que passaram por aqui recentemente, inclusive em Minas Gerais. Nós tivemos personalidades aqui, como o Dr. Fritz, que era aqui pelo médium Arigó, Chico Xavier, Divaldo Franco, uma enormidade de irmãos que passaram, inclusive nessa casa, que essa história dessa casa é muito rica, e aqui fica o nosso agradecimento a todos eles, que labutaram muito para que a gente tivesse esse momento que aqui estamos tendo, que plantaram a semente, e que os frutos estão sendo colhidos hoje, e os frutos que a gente plantar nessa seara divina serão colhidos pelos nossos lá na frente, e nós retornaremos lá na frente exatamente do ponto que deixarmos aqui. Cheguei pelo berço, vou ter uma caminhada, vou sair pelo túmulo para a gente, para a verdadeira vida, voltar para a prata espiritual, renovar minhas responsabilidades. Quando a gente fala em conhecer a verdade, nós somos muito presunçosos. Quando eu falei aqui do ponto de vista, eu tenho meu ponto de vista, abraço e eu estou certo. Eu vou falar de mim, pelas tendências que eu ainda carrego, pela misericórdia divina de abrir uma porta para mim estar estudando isso. Talvez, se eu conhecer 10% da minha verdade, nessa encarnação eu ia ao desequilíbrio. Mas como que eu percebo isso hoje?
pelas oportunidades que abrem para mim de trabalho todo dia na seara divina, pela minha necessidade. Quando eu perguntei aqui a vocês, qual é o papel de vocês nessa encarnação? É ser consolado simplesmente pelo abraço? Pelo carinho? Pelo contato físico? Aí na hora que você perder um ente querido, esse contato você perde. Você não perde o ser. Você perdeu o marido, você perdeu o filho, o amigo, o irmão, você vai perder o contato do dia a dia. Mas ele não, ele vai estar do plano espiritual em contato com você, vibrando para que você dê conta de levar a sua tarefa até o fim. Que é assim que funciona. Eu e André estamos encarnados nesse momento e vamos permanecer por algumas encarnações. Mas se ela desencarnar, o sonho dela, espiritualmente falando, é que eu dê conta de levar minha encarnação a termo, até o fim. Por mais pesada que seja a dor. E aonde que eu vou buscar o consolo? Trabalhando para o meu próximo. Ao exemplo dessa palestrante que eu trouxe aqui. Porque toda vez que eu estou na seara do Pai, que eu estou em trabalho, as oportunidades chegam. O consolo vem. Eu falo que tinha uma casa que eu frequentei muitos anos aqui também, que era o Olhos da Luz em Sabará, que para mim era a maior terapia. Eu podia estar na maior dificuldade que fosse. Quando eu ali chegava para fazer um estudo, eu via que eu não passava por problema nenhum. Que eu tinha muita oportunidade, era de trabalho, porque tinha muitos irmãos nossos em condições muito difíceis. Mas para isso, é o que eu disse, eu tenho que sair de dentro de mim. Eu tenho que ir para o próximo. Eu tenho que entender que minha vida não é mais pesada do que ninguém. Eu tenho que descobrir que a minha real pátria é espiritual. Que toda vez que eu durmo em desdobramento, como Teresa d'Ávila, eu vou para junto dos meus, reanalisado aquilo que me é necessário, e eles vão ficar 24 horas vibrando para que eu consiga. Tendo um pouco de alegria com o meu sucesso, mas também ficando triste com minhas fraquezas. E entender as minhas fraquezas, entender os meus erros, de maneira mais suave. Entender que entre o que eu quero e o que eu desejo, e o que realmente é necessário para mim, existe uma diferença muito grande. Quando eu consigo equilibrar o que eu desejo com o que eu necessito, olha gente, isso hoje é muito importante. Nós vemos irmãos nossos aí, materialmente falando, com todo o equilíbrio, em desespero e desequilíbrio total, espiritualmente falando, ao ponto de pôr fim na própria vida. Empresários bem-sucedidos, isso a gente escuta toda hora. Lares, uma fartura, muito equilibrado materialmente, completamente desequilibrado espiritualmente. O que me é mais necessário? Qual que é meu maior patrimônio para que eu chegue e entenda esse meu Consolador? O que me é necessário nessa encarnação? Podem ter certeza que tudo que for necessário para que você cresça, a espiritualidade te põe na sua porta. Isso o Pai nos deixou. O Pai sabe o que você necessita mesmo antes que o peçais. Antes de você pedir, Ele já está sabendo. Antes de nós chegarmos aqui à noite, qualquer um de nós, que sejam aqueles que estejam aqui pela primeira vez, ou nessa casa, ou numa casa espírita, seus anjos de guarda, seu mentor já esteve aqui. Ninguém está aqui por acaso. Existe uma programação para tudo. Desorganizados somos nós no plano físico. Mas para mim entender esse consolo, e aí vai um puxãozinho de orelha,
Antes 10 minutos antes, 15 minutos, nós iniciamos aqui, o nosso irmão iniciou com os hinos. Sabe para que é esse hino? Para a gente harmonizar. Para a gente conseguir silenciar, não só a fala física, que a gente escuta os burburinhos, aí é o puxão de orelha, mas silenciar a mente. Quando a gente conhece a verdade, qual que é a verdade de uma casa espírita? Como que é o funcionamento? Você tem palestra, você tem atendimentos, você tem passes, mensagens que você pode receber. Uma coisa completa a outra. Aonde que a espiritualidade faz o maior trabalho para você? Aqui, ó, sentado. Aqui você está tendo dois movimentos. Um você está buscando, que você veio buscar algo. Conhecimento, algo para alguém que você ama, para você mesmo. E o segundo e mais importante, gente, você está doando. Enquanto nós estamos aqui fazendo esse estudo, a espiritualidade amiga está trabalhando cada um de vocês. Ah, mas o passe não é importante? É importante, ele é um complemento. Mas ele faz parte de um conjunto. Por isso que nas casas espíritas, é muito comum você olhar nas paredes e está escrito: silêncio é uma prece. É o momento que você vai auxiliar e receber. Ora, se para o meu trabalho físico, se eu vou fazer uma entrevista, eu me preparo, eu tomo um banho, eu me perfumo, eu crio uma ansiedade, e chego, me comporto. Por que é diferente na casa do Pai? Aonde que é a minha verdadeira pátria? Onde eu vou renovar minhas energias, consiga tocar a semana. Onde eu estou fazendo a primeira caridade, e mesmo sem saber. Sabe qual que é essa caridade, gente? Vocês imaginam? Todos nós temos companhias espirituais. Todos. Desde que estejam encarnados, pelos aqueles que te amam, e por aqueles também que vão cobrar alguma coisa. Seja pelos seus pensamentos, seja por sua atitude, por vidas anteriores. Quando você vem a um movimento, ou uma casa espírita, ou uma missa católica, ou um culto evangélico, você está dando oportunidade a esses espíritos que te acompanham de buscar um novo caminho. Eles vão chegar, vão ficar aqui na porta. Os que quiserem entrar vão ser autorizados, porque a casa é de amor, é de luz, mas precisa de um equilíbrio. Muitos vão aproveitar, vão ficar em tratamento, vão ter uma caminhada, e você nem sabe. Mas você participou, porque você usou do seu livre-arbítrio para fazer uma escolha, e fez uma boa escolha, em vez de ficar no sofá assistindo um filme, uma novela, e nada contra quem gosta, mas no momento certo, você optou em buscar um auxílio para alguém, você teve a iniciativa de oportunizar aqueles que estão te seguindo a uma condição nova. Se eu tenho alguém a quem eu tenho débito, só tem uma maneira de eu convencê-lo. Não é pelo número de palestras e de fala que eu tiver aqui, não. É pela minha conduta no dia a dia. É por aquilo que o Evangelho trouxe de transformação em minha vida. Eu disse aqui, você pode conhecer o plano espiritual, mas se ele não provocar em você nenhuma mudança, você está em dificuldade. Você está... Certamente, você, lá na frente, vai ter uma dificuldade maior. Não é aquela pessoa que diz assim: ah, eu sempre fui assim, você assim. Nada me muda. Você não entendeu o processo da sua encarnação. Primeiro que você não vai ficar. Porque por mais que você se esforce para ficar, a lei vai te fazer movimentar em determinado momento, através da dor.
A dor só vem para nos despertar. Francisco de Assis, no livro dele, chama a dor de irmã dor, de tão benéfica que ela é. Porque quando ela chega, em quem que a gente pensa primeiro? Em Deus. Passou a dor, aí eu esqueço e volto para a minha vida normal. Nós tivemos um exemplo há uns 25 anos atrás, lá no Mateus e Tomar, e aí eu vou só citar o caso, não vou trazer nomes. Uma moça chegou e estava em um desequilíbrio muito grande, e começou a frequentar a casa e equilibrou. Uma moça simpática, interessante. De repente ela sumiu. Já era casada, de repente ela sumiu. Alguns meses depois ela voltou. E tinha uma pessoa na casa que era muito bacana, foi conversar com ela, falou: escuta, mas você sumiu. Ela falou: o negócio ficou tão bom que eu achei que já tinha resolvido. E afastou. Gente, espiritualidade é a nossa real vida. É a minha verdade absoluta. Essa vida que eu tenho aqui, o Altair hoje, o espírito Altair, foi criado uma vez e teve várias encarnações. Hoje eu tenho o nome de Altair, mas para trás eu já tive vários. As minhas encarnações me trouxeram até aqui. Eu fui fazendo avanços, passando os estágios pelas faixas de crescimento, porque a natureza não dá salto. Mas agora que eu estou encarnado, nesse grandioso momento, nessa grandiosa oportunidade, que parece que está tudo caos aí fora, né? Você só vê falar em dificuldade. Mas que dificuldade? Paremos e analisemos. Vamos olhar, gente, o que está acontecendo de belo em cada dia. Quem aqui consegue observar uma flor, uma rosa, quando passa num jardim na hora que sai de casa? Ou que fez isso, deu até um número interessante. A gente passa por isso e nem vê. Não vê, a gente não consegue perceber. Porque a gente vai criando situações, programações. O WhatsApp é ruim? O que vocês acham? Tem os dois lados, ainda bem, né? Não é ruim, gente. Não é. Depende aonde você sintonizar. A sua mente é o maior WhatsApp que você pode conhecer. Porque entre o plano físico e o plano espiritual, eles falam que o WhatsApp é os médios, né? Não, é só a mente. Você emite mensagem e recebe mensagem, com o mesmo teor que você está emitindo. Então, se eu estou passando por uma crise que alguém me deu um prejuízo, e eu estou preso na revolta, eu quero vingança, eu quero que aquela pessoa tenha muita dificuldade, eu estou vibrando o quê? Eu vou receber de volta. Mas se eu sair de casa, faço uma prece pela manhã, e o meu desejo é de aproveitar as oportunidades que o Pai colocar na minha porta, com um pensamento minimamente equilibrado, eu também vou angariar pessoas e espíritos no mesmo campo vibracional. Quem tem medo de obsessor aqui? Eu tenho. Que eu devo? A pergunta é pelo seguinte: você quer saber o tipo de espírito que está te acompanhando? Olha o que você está pensando. Olha o seu desejo central. O que é seu desejo central? Aquilo que você mais pensa durante o dia. Vou dar exemplos. Quem gosta de futebol? Se for seu desejo central, você vai atrair espíritos que gostam da mesma coisa. De futebol. Quem gosta de bebida vai atrair espíritos que gostam de bebida.
Quem gosta de violência, como essas turmas aí que marcam para ter conflitos de internet, vai atrair espírito com aquela natureza. Quem vai para a casa espírita frequentemente, vai atrair espíritos com a mesma afinidade. Pegar como exemplo, a irmã ali diz que gosta de futebol. Tranquilo, a gente aqui não tem... Mas se ela quiser mudar a sintonia dela, o que é que ela tem que fazer? Parar de assistir jogo para assistir uma palestra, por exemplo. Os irmãos que acompanham ela, que são afins, que ela deseja, com pouco tempo que ela tiver indo para a fraternidade, eles largam ela e vão buscar outro. Eles não vão encontrar o que eles estão desejando. Se um me acompanha na bebida e eu parei de ir para o bar, você acha que ele vai ficar do meu lado? Ele vai buscar outro que tem as afinidades dele. Quem gosta de falar da vida dos outros, menos os homens. O homem não fala da vida dos outros, não. Né? O homem vai atrair espíritos com essa natureza. Eu brinquei aqui, menos os homens, gente, porque não tem tipo mais fofoqueiro do que os homens. Se você pegar numa rodinha... Agora, gente, eu trouxe isso aí para a gente dar uma relaxada, que está chegando nos últimos minutos, para a gente fazer uma reflexão. Quando nós pensamos em falar do Consolador, dentro da doutrina, tem uma gama de informações que a gente podia trazer. Mas ia ser informação em cima de informação. O que a gente está tentando fazer é para que a gente possa ter uma capacidade de raciocínio, para a gente voltar um pouquinho para dentro e entender a grandiosidade que é estar encarnado, que é a oportunidade da encarnação. Para as mulheres, a grandiosidade e a sublimidade que é ser mãe. Ser mãe. E aí vou fazer mais um comentário aqui. Ser mãe, gente, não é só dar luz, não. É ser verdadeiramente mãe. Porque em meio a essa caminhada que nós estamos nos perdendo, o ser feminino quis comparar, igualar ao homem. Inteligência, vocês estão 300 encarnações na nossa frente, mas vocês estão perdendo a essência de ser mãe, de ter par. Isso é sublime. É tema até para um outro estudo. Mas para que eu entenda, para que eu consiga aproximar dessa luz divina e tenha uma encarnação minimamente equilibrada, eu tenho que entender isso. O porquê que eu encarnei e qual o meu papel. Vivendo um dia a cada dia já traz as suas preocupações. Não pense muito com o futuro, viva o presente, mas viva o presente com qualidade. A nossa irmã diz que gosta de um futebol. Também já amei, joguei muito futebol. Só que dá o tempo certo para cada coisa. A doutrina espírita, esse Consolador prometido, ele não te proíbe de nada. Ele acende a luz, ele te esclarece. A partir do momento que esclareceu, que veio o entendimento, eu disse aqui de uma mãe perder um filho. O dia que ela entender que uma encarnação, a hora que o filho dela desencarnou, para o espírito, é um prêmio, para a matéria não. Né? Nós tivemos até fazendo um estudo, e eu vou até citar ele, eu gosto muito de citá-lo, o Haroldo Dutra, dizendo que ele, na família dele, família do pai dele, 2 irmãos, eu acho que um com 98 e o outro desencarnou com 96. E que o pai dele chegou no velório para um deles, foi cumprimentar, ele falou: rapaz, eu não consigo aceitar, fulano morreu tão novo, 96 anos. E falou sentido, visão materialista. Não estou falando como crítica, eu estou falando para a gente ter um despertar.
Não adianta eu vir para a casa espírita, recitar aqui todos os livros, todos os espíritos, que todo mundo gosta muito de falar e que são veneráveis mesmo, Sheila, Meimei, Palminha, o Zé Grosso, como foi cantado aqui hoje, e tantos outros, e falar, eu conheço. Agora eu preciso fazer uma pergunta para mim. Será que eles me conhecem? Eu conheço Jesus, mas será que eu estou fazendo para que Jesus realmente me conheça? Para que eu tenha vinculação? Para que esse processo de crescimento possa vir com equilíbrio e que eu entenda esse consolo? Gente, doutrina espírita não tira a dor de ninguém. Ela te traz consolo, te traz entendimento, te reergue, te põe em pé, te faz entender que aquilo que você está passando é processo. E como diz Chico Xavier, através de uma pergunta que ele fez para Emmanuel, que eu vou fechar o estudo com essa pergunta, Chico vai até Emmanuel, passando por uma crise. Gente, estudem a vida do Chico, que tem crise que você não deve nem comentar. Ele passando por uma crise terrível. E falou, Emmanuel, eu quero que você pede a mãe Maria. Maria, mãe, pede ela para responder, porque... Emmanuel falou, Chico, você tem certeza? Tenho. Tá bom. Um mês depois, Emmanuel chega para ele e falou, Chico, eu tenho uma resposta para você. Quase que caiu, né? Falou, é sério, é sério. E qual que é a resposta? Isso também passa. Por maior que seja a dor, por maior que seja a luta, por maior que seja a dificuldade, por maior que seja a alegria, passa. Vai passar. Outras oportunidades virão. Mas vão ser boas ou ruins? Quem já tentou ler sorte sabe o que é isso. A pessoa sempre quer ouvir o que é bom, né? Vai ser de acordo com a sua necessidade evolutiva. E tenha sempre em seu coração, você nunca está desamparado. Essa era a mensagem do consolo que nós tentamos trazer, para que dê uma reflexão, para que a gente possa voltar o olhar para os nossos mentores, para os nossos amigos espirituais, para Jesus, e sermos a cada instante gratos e muito gratos pela oportunidade de estarmos encarnados. Que Jesus ilumine e abençoe a todos. Muito obrigado. Você fala alto. Então, agradecer o nosso irmão Altair aí pelo estudo. Vou passar uns recadinhos para mim, costumeiros, né? Com relação à evangelização infantil, nós temos na segunda, na quarta, durante a reunião e no domingo, evangelização infantil. Sendo que tem evangelização de bebês também. Os bebês podem pedir uma salinha evangelizadora, que tem esses bebês, transmite, volta e falou, o bebê também, a gente acha que ele não compreende, mas ele assimila todos esses conceitos cristãos, né? Então, toda reunião, seja na segunda, na quarta ou no domingo, a gente tem a evangelização. E a gente, né, hoje nossa orientação é que os jovens possam ser trazidos para a orientação, a criança, porque isso faz parte da missão dos pais, inclusive, né, de conduzir esses jovens, essas crianças, no Evangelho de Jesus. E a mocidade, todo sábado, a partir das 14 horas, se reúne também os jovens acima dos 17 anos. Vai até os 3. Eu acho que a gente todo sábado se reúne também, os nossos jovens. Tem uma atividade boa, tem música, cantam, escutam o Evangelho, discutem entre si. Então é muito bom mesmo que
os jovens também serem orientados, né? Convidados a vir aqui, a participar, né? Nós temos os grupos de estudo. Tem o ESD, que é o Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Ele acontece todos os sábados às 17 horas. Tudo isso não precisa de fazer inscrição nem nada, é só chegar no horário e ir para a sala de estudo e participar. Né? O ESD é o Estudo Sistematizado. Nós temos nosso grupo musical, que a gente ensaia todo sábado, às 16 horas, nós estamos querendo voltar, né? Estamos tentando voltar com o coral, que a gente tinha um coral, mas por conta de poucas pessoas, o coral ficou meio viável, faltava vozes. Aí nós ficamos com um grupo musical, que aí o número de vozes que tiver dá para cantar. Mas nós estamos aí convidando aqueles que gostam de cantar, que querem participar conosco, podem comparecer sábado a partir das 16 horas. Também é só chegar aqui e falar que quer cantar. E a gente vai se reunir. Tem um regente, temos uma orientadora vocal, né, que nos ajuda a aprender a colocar a voz. Então vai ser muito interessante. Tá? Outros convidados. Como foi dito aqui, né, o nosso irmão Altair falou do atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno é um atendimento particular, né? A pessoa deseja conversar com alguém a respeito de algumas dificuldades que está passando, questões de mal-estar, não está legal, está com tristeza, qualquer tipo de desconforto físico que esteja sentindo, e desejar um atendimento fraterno, chegar a conversar com a pessoa, pode vir todos os dias de reunião, segunda, quarta e domingo, fazer o pedido ali na recepção, e durante a reunião serão chamados para conversar. É individual, tem sigilo, aí a pessoa não precisa se preocupar. E estamos aí à disposição, abertos a ajudar no que for possível. Temos a orientação espiritual, que é o receituário, né, o antigo receituário que o Espírito Antônio nos dá, e é toda quarta-feira. É só dar o nome ali na recepção e aguardar durante a reunião os espíritos, né, os nossos benfeitores espirituais vão analisar a pessoa, ver o que ela realmente precisa, o que ela está sentindo, e no final da reunião sairá a orientação espírita, toda quarta-feira. Mas nós temos também uma visita a enfermos. Aquelas pessoas que têm um enfermo em casa, que não pode sair, tem um idoso que está doente, um pai que está doente, que gostaria que fosse recebesse uma visita espiritual, né, essa visita da equipe espiritual, né, da casa, que vai lá fazer prece, conversar, ler o Evangelho, conversar com a pessoa, também pode ser solicitado ali na recepção, que toda quarta-feira, a partir das 14 horas, tem essa visita, que é uma equipe que sai e vai visitar os lares. É só solicitar aqui. Talvez tenha mais. Não. No mais, agradecer a presença de vocês, agradecer ao Altair pela bondade dele, no estudo,